Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa sessão de cálculo diferencial integral. Agora, realmente, nós iniciaremos o estudo propriamente dito do cálculo diferencial integral, que é o estudo do conceito de limite. Tá? É o primeiro conceito aí, talvez, que a maioria de vocês nunca tenha tido contato com esse conceito, com ele, né? No ensino básico de matemática, tá? É um conceito que vai permear aí todo o curso de cálculo diferencial integral, tá? Quando a gente estuda a derivada, por exemplo, ele é um caso especial de um limite. A integral também é um caso especial de um limite, tá bom? Então, o conceito de limite ele é central no estudo do cálculo diferencial integral, tá bom? E antes de definir, a aula de hoje é basicamente... Eu quero passar para vocês o conceito ou a ideia intuitiva do que é o limite, tá? Antes de nós definirmos precisamente o que é esse conceito. E aí, eu gostaria de apresentar esse conceito para vocês usando um exemplo da vida real, tá? Eu quero que vocês entendam esse conceito e para apresentar esse conceito eu gostaria de inserir esse conceito a partir de um exemplo da vida real. O problema que nós queremos resolver, eu vou tentar inserir esse conceito para vocês, tentando resolver um problema. Ó. Problema. Descobrir. Nosso problema que a gente vai tentar resolver agora é esse daqui. Ó. Descobrir a velocidade instantânea no tempo t igual a 3 segundos de um veículo em movimento. Pode pensar num carrinho aí, de um veículo em movimento, em que essa função aqui, ó, f de t igual a 2t ao quadrado, expressa a quantidade de metros percorrida por este veículo a partir de t segundos. Tá? Então vamos fazer um desenho aqui para a gente entender. Então vamos ler o problema de novo. Ó. Nosso problema é descobrir a velocidade instantânea no tempo t igual a 3 segundos, de quê? Velocidade instantânea de quem? De um veículo que está em movimento, em que essa função f de t igual a 2t ao quadrado expressa a quantidade de metros percorrida por este veículo em t segundos. Tá? Para aqueles que já estão um pouco familiarizados com física, essa função aqui está nos dizendo que esse movimento que esse veículo está realizando, ele é um movimento que nós chamamos de uniformemente acelerado, tá? Que a partir disso, uma equação que descreve um movimento uniformemente acelerado é daquele tipo, para quem já viu, S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado, tá? Então aqui a gente está considerando que a posição inicial desse veículo está no zero, então a gente está contando a partir do momento em que ele estava parado, que a velocidade inicial também é zero. Tá? Então esse S0 para nós é uma origem, é um início, para nós a gente vai contar como 0 metros. O V0 para nós é 0 metros por segundo, ou seja, a gente está contabilizando o tanto que esse veículo percorreu a partir do repouso, tá? A partir de V0 igual a 0. E a aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado, porque é A sobre 2 que aparece acompanhando o t ao quadrado. Então 2 é 4 sobre 2. Então esse veículo está se movimentando de maneira uniformemente acelerada a 4 metros por segundo ao quadrado. Se você nunca viu isso na vida, de movimento uniformemente acelerado, essa equação que eu te falei, não fique desesperado, porque para eu desenvolver o conceito que eu quero, para eu apresentar o conceito de limite aqui, que é o meu objetivo, você não precisa de ter visto isso, tá? A única coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: se você nunca viu física na vida, você tem competência para entender esse exemplo e o problema que a gente está propondo. Ó, a única coisa que eu quero que você entenda, então, se você nunca viu física, é isso daqui. Ó. Imagine que a gente tem um carro aqui, que ele sai desse ponto aqui em 0 segundos. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é que essa função aqui expressa o seguinte, ó,
em t segundos, se aqui for t segundos, se ele saiu daqui para cá em t segundos, essa quantidade aqui, pensando em metros, é f de t metros, tá? Então, se vocês quiserem colocar um eixo de tempo aqui embaixo para facilitar, ó, aqui é espaço percorrido. Vamos colocar um eixo aqui de espaço percorrido, ou distância percorrida, e aqui um eixo de tempo. Então, no instante t segundos, quando passou t segundos, ele percorreu f de t metros. Então, a gente pode fazer alguns exemplos. Ó, por exemplo, segundo essa equação, esse veículo ele obedece o seguinte, ó. Depois que passou 1 segundo, ou seja, o f de 1, ele andou quantos metros? No lugar do t igual a 1 segundo, eu vou colocar o t igual a 1. Então, isso é 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2 vezes 1, que é 2 metros, então. Então, esse veículo, quando passou 1 segundo, ele andou 2 metros, tá? Então, se aqui for 1 segundo, aqui ele andou 2 metros, tá? Se passou 2 segundos, então é 2 vezes, no lugar de ter 2 ao quadrado, que vai ser 8 metros, certo? 2 vezes 4, 8. Então, no instante, quando passou 2 segundos, ele andou agora 8 metros, certo? Aqui, essa coisa não está em escala, tá? Observe que isso aqui, f é uma função do segundo grau, tá bom? Então, quando eu tenho uma diferença de 1 aqui, não necessariamente aqui a diferença vai ser de 1 metro, tá? Isso é quadrático. Então, a diferença aqui já subiu para 6 metros, tá? Lembra que o gráfico dessa função, você pode colocar esses eixos de maneira ortogonal assim, ó. Se aqui for o tempo e aqui for o espaço percorrido, a distância percorrida, ela está respeitando essa curva aqui, ó. No 1, ele andou 2 metros. Aí, com 2 segundos, ele já andou 8 metros. Então, tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui. E aqui era o 0, né? Quando em 0 segundos, ele andou 0 metros. Então, isso aqui, na verdade, é uma parábola, tá? Se você for pensar no gráfico dessa função. Tá? Não é linear, tá? A coisa não é linear. Então, passou 1 segundo aqui, não necessariamente passou 1 metro aqui. Tá bom? Em 3 segundos, quantos metros que ele andou? Vamos ver aqui, ó. F de 3 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9, que é 18 metros. Então, passou mais 1 segundo. Como ele está acelerando, ele já andou mais metros aqui, certo? Aqui ele andou 2 metros em 1 segundo. Só que como ele está acelerando, no outro segundo, como a velocidade está aumentando, ele andou 6 metros. E a velocidade continua aumentando. No próximo segundo, ele andou 10 metros a mais, certo? Então, a distância vai aumentando quadraticamente em termos do tempo. Beleza? Ótimo. Agora, vamos voltar ao problema que a gente quer resolver. O problema que a gente quer resolver é saber qual é a velocidade desse veículo quando ele passou aqui em 18 metros. Ou seja, quando passou 3 segundos desde a sua saída do repouso. O nosso objetivo é esse. Dar um jeito de descobrir só com essa informação aqui, tá? Só com essa informação aqui. O nosso objetivo é descobrir em qual velocidade ele passou nesse pontinho 18 metros aqui, tá? Ou no instante 3 segundos, tá bom? Como que a gente calcula isso? Bom, eu não sei ainda, a gente não sabe ainda. Com os conceitos básicos da matemática que a gente tem, a gente por enquanto só consegue calcular a velocidade média, não velocidade instantânea. Por exemplo, o que é velocidade média em um intervalo de tempo? Olha, vamos colocar aqui o eixo do tempo. Vamos colocar o 3 segundos aqui, que é aqui que eu quero descobrir a velocidade instantânea. Aí vamos supor que eu sei o que aconteceu até 10 segundos, tá? A velocidade média, por definição, é o quê? Ela é a diferença do tanto que você percorreu, ou seja, se eu quero descobrir a velocidade média nesse intervalo de tempo aqui, o que eu faço? Eu meço quantos metros eu percorri daqui até aqui, certo? Quantos metros? E divido isso pela diferença do tempo, ou seja, eu faço a razão entre a quantidade a distância percorrida nesse intervalo de tempo dividido por quanto tempo dura esse intervalo de tempo, tá bom? Então, olha só, por exemplo, se você viaja, sei lá, a gente está em Vitória aqui, né? Se você viaja daqui
até lá em Serra Sede. Eu tô falando aqui de próximo de Jardim Camburi. Aí você quer saber qual é a sua velocidade média se você saiu daqui de Jardim Camburi até lá Serra Sede. Vamos supor, eu não faço a mínima ideia da distância, tá? Vamos supor que é 10 mil metros, ou seja, 10 quilômetros. Acho que é um pouco mais. Mas, ou talvez eu estou exagerando. Então vamos supor que é 5 quilômetros, 5 mil metros. E aí vamos supor que você demorou, vamos pensar aqui num número real, aqui, num número factível. Vamos supor que você demorou 250 segundos para chegar lá. Vamos ver se isso é razoável. Acho que é razoável. Não, acho que é muito. Não, tudo bem, pode ser. 250 segundos. Vai ser um pouquinho corrido. Então vamos supor que saindo daqui até lá, eu sei que são 5 mil metros, e eu demorei 250 segundos, um pouco mais de 4 minutos, certo? E eu quero saber a velocidade média. Bom, eu vou pegar 5 mil metros e dividir por 250 segundos. Isso dá 20. Isso dá o quê? 20 metros por segundo. Então, essa velocidade média me diz que não é que eu fiquei com o carro a 20 metros por segundo o tempo todo. Na vida real, a gente não anda sempre numa velocidade constante. Mas é como se eu tivesse com o carro a 20 metros por segundo em todo o tempo, nesse trajeto todo. Porque se eu pegar o carro e andar, colocar ele a 20 metros por segundo com essa velocidade constante, do ponto inicial até o final, eu vou demorar exatamente 250 segundos, tá? Porque 5 mil dividido por 250 dá esse 20 metros por segundo. Então, a velocidade média, ela é a divisão do tanto que você percorreu pelo intervalo de tempo que você demorou para fazer essa trajetória, para realizar essa trajetória, tá bom? Então, vamos trazer esse problema, ou seja, vamos, na verdade, descrever esse problema em termos dessa informação que a gente tem. Ó, eu quero a velocidade média, então. Eu queria fazer uma tabela aqui, ó. A velocidade média entre alguns intervalos aqui, ó. Eu vou pegar uma outra folha, para a gente não ficar limitado a isso daqui. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar aqui o eixo do tempo, que é o tempo, tá? Aqui é o 3 segundos, que é onde eu quero resolver o problema, eu quero saber da velocidade instantânea, e vamos supor que aqui sejam 10 segundos, tá? E o meu carrinho passou aqui, e no instante 3 segundos, olha o carro maravilhoso que eu vou desenhar. Meu carrinho passou aqui e ele tá vindo pra cá, ó. Tá andando, aí com 10 segundos ele passa aqui. Meu carro tem o pneu quadrado, olha que coisa horrorosa. Um redondinho aqui, pelo menos para não ficar tão esculachado, né? E ele continua andando, tá? E o que me dá essa distância percorrida é 2 vezes o tempo ao quadrado. Aqui é o 0 segundos, que ele tá em repouso e tá no local inicial que eu demarquei, tá bom? Vamos fazer uma tabela aqui, ó. Intervalo de tempo entre 3 segundos e vou colocar assim T segundos. Então, nesse intervalo de tempo, qual é a velocidade média? E aqui eu vou colocar a velocidade média. Vamos lá, ó. Só vou colocar essa tabela para coletar os dados que a gente precisa para poder descrever o nosso problema. Então, vamos supor que o meu objetivo seja descobrir qual é a velocidade média, então, no intervalo de tempo entre 3 segundos e 10 segundos. Então, eu quero descobrir qual é a velocidade média nesse trecho, tá? No trecho que eu passei entre 3 segundos e 10 segundos. Bom, eu preciso calcular essa distância aqui, certo? Eu quero calcular essa distância assim. Olha, um jeito de calcular essa distância aqui é fazendo o quê, ó? Eu sei qual é essa distância, tá? Porque isso daqui é exatamente f de 10, tá? Essa distância aqui é justamente f de 10, porque essa função f me diz que f de t é o tanto que foi percorrido após t segundos. Então, o f de 10 é o tanto que eu percorri após 10 segundos. E essa distânciazinha aqui, ó, é o que eu percorri após 3 segundos, tá? E observe que essa distância aqui, que é o que eu quero, é a diferença dessa distância que eu percorri nos 10 segundos
menos essa distância dos 3 segundos, tá? Se eu pego o todo e tiro essa parte inicial, eu tenho essa distância que eu quero encontrar, tá bom? Então, para esse primeiro caso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, para o primeiro caso, se eu quero encontrar a velocidade média vai ser o quê, ó? Vai ser o quê? Vai ser o f de 10, que é o tanto que eu andei até 10 segundos, menos o tanto que eu andei até 3, tá? Então, isso aqui é a diferença. Essa diferença me dá exatamente esse trecho aqui, entre 10 e 3 segundos. Então, a velocidade média é o tanto que eu me desloquei, dividido pelo tempo que eu demorei para realizar esse deslocamento. Então, se aqui é 3 segundos e aqui é 10 segundos, esse deslocamento aqui eu demorei a diferença entre esses dois tempos, certo? Ou seja, de 3 segundos para 10 segundos passou 7 segundos, que é exatamente 10 menos 3, tá bom? Agora, a vantagem desse nosso exemplo é que a gente conhece a função que me dá o deslocamento. Aqui eu vou ter que o f de 10 é 2 vezes 10 ao quadrado, menos 2 vezes 3 ao quadrado, dividido por 10 menos 3, que é 7, certo? Dividido por 10 menos 3, que é 7. Isso daqui vai me dar, então, o quê? 200 menos 18, dividido por 7, que é 192. Opa, 182, né? Minhas contas não são confiáveis, tá? 182 dividido por 7. Isso. E 182 dividido por 7 vai dar algo em torno... Vamos ver aqui. 7 vezes 20, 140. 7 vezes 25, 140 mais 35, 185. Então, vai ficar... 7 vezes 25 já passou, mas é aproximadamente 25. Vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 25 metros por segundo. Pode ser um pouco menos, tá? 7 vezes 24 dá 140 mais 28, 168. Então já tá entre 24 e 25 esse negócio aqui, tá bom? Então tá aproximadamente 25 metros por segundo. Então, nesse intervalo de tempo aqui, ó, o ponto é, nesse intervalo de tempo, a velocidade média nesse trecho foi aproximadamente 25 metros por segundo, tá? Beleza. Agora, vamos supor que eu queira, ao invés de calcular a velocidade média, então aqui vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 25 metros por segundo. Agora vamos supor, eu vou chegar com um tempo mais próximo aqui de 3. Vamos supor que ao invés de querer descobrir qual é a velocidade média entre o instante 3 segundos e 10 segundos, eu queira descobrir entre 3 segundos e 5 segundos. Já é um intervalo de tempo menor, porque agora eu só tenho um intervalo de tempo de 2 segundos, certo? Então, aqui, a velocidade média, vamos colocar aqui o segundo caso, entre 3 segundos e 5 segundos, vamos ver qual é a velocidade média. Então, de novo, a velocidade média, ela é a diferença, ou seja, é o deslocamento que eu realizei. Então, até 5 segundos eu sei que eu realizei f de 5 metros. Até 3 segundos eu realizei f de 3 metros. Então, entre 3 segundos e 5 metros, eu percorri f de 5 menos f de 3 metros, tá? E aí eu vou dividir isso pelo tamanho desse instante de tempo, desse intervalo de tempo. Instante não, desse intervalo de tempo, tá? Entre 3 segundos e 5 segundos eu tenho 5 menos 3 segundos, que são 2 segundos, tá? Com isso, isso é a velocidade média. Só que aqui a gente consegue calcular. Isso é 2 vezes 5 ao quadrado, menos 2 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2, que vai ser o quê? 50, né? Menos 18 sobre 2. 50 menos 18 é 30... É 32, né? 32 dividido por 2, que dá 16 metros por segundo, certo? Então, dá 16 metros por segundo, é o que é a velocidade média, então, entre 3 segundos e 5 segundos, tá? Então, aqui eu vou colocar... Aqui é igual mesmo, né? A gente conseguiu exato. 16 metros por segundo. Agora eu posso tentar ver qual é a velocidade média do trecho. Agora tá ficando pequeno, tá vendo? A velocidade média entre 3 segundos e 4 segundos vai ser o quê? Entre 3 segundos e 4 segundos. Com isso vai ficar o quê? Vamos ver o que dá aqui, ó. Essa velocidade média entre
3 e 4 segundos, entre o instante 3 e o instante 4, de novo, mesma coisa, f de 4 menos f do 3 sobre 4 menos 3, que vai ser 2 vezes 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 ao quadrado, sobre 1, né? 4 menos 3 é 1. Aqui eu tenho 18 menos... 18 menos... não, desculpa. 36, gente. As minhas contas são terríveis. 4 ao quadrado é 16. Vezes 2 é 32. Então é 32 menos 18, certo? Porque isso aqui é 2 vezes 9. Então 32 menos 18 é 14. Dividido por 1, é isso mesmo. Isso dá 14 metros por segundo, tá? Agora vamos supor que o meu objetivo seja calcular a velocidade média entre 3 segundos e um instante muito próximo aqui de 3 segundos. Por exemplo, 3,1 segundos. Tá? Porque assim, qual é a nossa ideia de velocidade instantânea? A gente entende como velocidade instantânea é como se eu tivesse dado um pause no tempo e medir em qual velocidade eu estava exatamente naquele instante. Tá? É muito difícil para a gente dar um pause no tempo e contabilizar isso. Mas observe que quanto menor é esse intervalo de tempo aqui, ó, quanto menor é esse intervalo de tempo entre o 3 e um pouquinho mais para frente do 3, quanto menor esse intervalo, mais a velocidade média nesse instante, ou seja, nesse intervalo, desculpa, vai expressar essa ideia intuitiva que nós temos de velocidade média, tá bom? Quanto menor é o intervalo entre o 3 e o número que eu estou usando para testar, qual é a velocidade média entre o tempo 3 e esse tempo um pouquinho depois do 3, quanto menor é esse tempo, mais essa velocidade média vai expressar a ideia intuitiva que nós temos de velocidade instantânea. Porque aparentemente, para nós, a velocidade instantânea é como se eu olhasse para velocidades médias. É assim que o carro calcula, na verdade, quando você olha lá no velocímetro. O que ele calcula, na verdade, é uma velocidade média entre um instante que você está olhando ali para o velocímetro e um pouquinho depois dele. Ele faz um cálculo e vê o tanto que você percorreu naquele instantezinho bem pequenininho, qual foi a velocidade média naquele pequeno intervalo de tempo. Tá? Então, a nossa ideia de velocidade instantânea seria você pegar velocidades médias em intervalos cada vez menores e ver se esse número está se aproximando de algum número fixado, de algum número que você consegue reconhecer que todos estão se aproximando cada vez mais dele. Tá? Para nós, parece intuitivo dizer que a velocidade instantânea ela é aproximada por velocidades médias de intervalos cada vez menores. Tá? Em geral, então, a velocidade média, a gente pode dizer isso daqui, ó. A velocidade média no intervalo de tempo entre 3 segundos e t segundos vai ser o quê? Ela é dada por essa equação aqui, ó. É o quê? É o tanto que eu percorri em t segundos, aí eu tiro o que eu percorri em 3 segundos, tá? Porque isso aqui vai me dar exatamente o tanto que eu percorri nesse intervalo entre 3 e t, e eu divido isso pelo tamanho de intervalo de tempo entre esses dois, tá? Então, até t segundos tirando 3 segundos, eu tenho t menos 3 segundos. Então, observe que foi essa expressão que a gente usou para calcular a velocidade média do instante t do instante 3 até um instante t qualquer, tá? No instante t igual a 10 segundos a gente usou aqui, ó, tá aqui a mesma expressão com t igual a 10, aqui com t igual a 5 e aqui com t igual a 4, tá? Então, nos parece que se eu quiser descobrir a velocidade instantânea se eu quiser descobrir a velocidade instantânea no instante t igual a 3 segundos, uma ideia de fazer isso é eu pegar intervalos de tempos cada vez menores aqui, calcular as velocidades médias e ver se esses números estão convergindo para algum número, estão se aproximando cada vez mais de algum número, tá? Então, se a gente voltar para essa tabela aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, entre 3 segundos e, por exemplo, 3,1 segundos, se você jogar aqui é segundos, tá? Não é 5 não. 3,1 segundos. Se você jogar
o 3,1 aqui no lugar do t, você vai ver que essa expressão aqui vai dar isso daqui, ó. É só jogar. Se você pegar a calculadora, pegar o 2,3, vai ser isso daqui, né? 2,3,1 ao quadrado menos 2 vezes 3 sobre 3,1 menos 3, 0,1. Isso aqui vai dar exatamente 12,2 metros por segundo. Então, ó, entre o tempo 3 e o 3,1 segundo, a velocidade média nesse instante fracionário gigantescamente pequeno, nesse instante de 0,1 segundo, a sua velocidade média foi de 12,2 metros por segundo. Tá? Agora, se eu for mais doente ainda e pegar entre 3 segundos e 3,01 segundos, ou seja, a expressão aqui vai ser 2 vezes 3,01 ao quadrado menos 2 vezes 3 dividido por 0,01, vocês vão ver que isso daqui dá exatamente 12,02 metros por segundo. Deixa eu fechar aqui para não confundir. Tá? Se você pegar um instante menor ainda, entre 3 segundos e 1 milionésimo de segundo à frente, que é 3,001 segundos, você vai ver que a velocidade média nesse intervalo de tempo ridiculamente pequeno, essa velocidade média, ela é 12,002 metros por segundo. Então, olha só para esses números aqui, ó. Para 0,1 segundos à frente do 3, a velocidade média foi de 12,2. Se eu pegar um tempo que é 1/100º de um segundo, entre 3 segundos e isso, a velocidade média foi 12,02 metros por segundo. Entre 3 segundos e 3,01, a velocidade média está dando 12,002 metros por segundo. Se você pegar um intervalo de tempo menor que ainda, de 0,0001 segundos, e medir entre 3 segundos e 3,0001 segundos qual é a velocidade média, você vai chegar em 12,0002 metros por segundo, que está cada vez mais próximo do 12, tá? Então, intuitivamente falando, não seria absurdo se nós conjecturarmos e acreditarmos que a velocidade desse carro, quando ele passou no instante 3 segundos, é 12 metros por segundo, tá? Porque quando eu calculo as velocidades médias de intervalo de tempos cada vez menores à frente do 3, essas velocidades médias vão ficando cada vez mais próximas do 12, tá? E lembra que a velocidade média, a ideia é que o carro ficou, não que na realidade ele tenha ficado, mas a ideia é que, teoricamente, ele poderia ter ficado naquela velocidade em todo aquele instante. Então, entre 3 segundos e 3,1 segundos, como foi um instante de tempo muito pequeno, é bem provável que a maior parte do tempo o carro estava realmente a 12,2 metros por segundo. Porque esse intervalo de tempo é muito pequeno, tá? É um intervalo de 0,1 segundos, que mal dá para você piscar o olho esse intervalo de tempo. Tá bom? Então, observe que à medida que os intervalos de tempo vão ficando cada vez mais próximos de zero, ou seja, os intervalos são muito pequenos, essas velocidades médias vão, o que a gente disse, convergindo para 12, no sentido de que elas estão ficando cada vez mais próximas do 12, tá bom? Então, por isso, a gente diz intuitivamente, a gente pode escrever isso para ficar mais claro, naquela tabela acima, observe que quanto mais o t se aproxima de 3 segundos, pela direita, vamos dizer assim, né, por números maiores, quanto mais isso acontece, a velocidade instantânea, as velocidades médias nesses intervalos se aproximam cada vez mais de quê? Se aproximam cada vez mais da noção intuitiva que temos de velocidade instantânea, tá? Quanto menor são os intervalos, mais a velocidade média expressa essa noção intuitiva que temos de velocidade instantânea, tá? Cada vez mais
só repetindo, né, se aproximam cada vez mais da noção intuitiva que temos de velocidade instantânea. Certo? Então, a gente pode concluir que logo podemos concluir que a velocidade instantânea do veículo no tempo t igual a 3 segundos é 12 metros por segundo. Porque é esse número que as velocidades médias estão ficando cada vez mais próximas, tá? Pelo menos intuitivamente falando, né? Olhando para aquela tabela de valores, tá? Pois, a gente pode escrever de novo. Vamos escrever, pois, quanto mais t se aproxima de 3, quanto mais, né? Esqueci de escrever. Quanto mais t se aproxima de 3 segundos, mais as velocidades médias se aproximam de 12 metros por segundo, tá? Quando você pega um período de tempo muito grande, tipo, sei lá, 5 minutos num intervalo de tempo, quando você calcula a velocidade média, você está longe de concluir que em todo o tempo você esteve naquela velocidade média. Mas quando o intervalo de tempo é muito pequeno, não dá muito tempo de você ficar variando muito a velocidade, tá? Então, no intervalo de tempo muito pequeno, a velocidade média, de fato, expressa o que nós entendemos como velocidade instantânea. Porque é tão pequeno esse intervalo de tempo que não tem muita margem para você ficar alterando velocidade e manter a velocidade média, tá? Então, em intervalos de tempos muito pequenos, você pode dizer que a velocidade média nesse intervalo muito pequeno, ele é quase o que nós entendemos como a velocidade instantânea. Beleza? Então, nesse caso específico, aparece a noção de limite, tá? O limite é isso. Neste caso, a gente vai dizer, quando isso aí acontece, a gente diz que o número 12, que aqui está expressando uma grandeza física, que é uma grandeza de velocidade, esse número, nesse caso, quando isso aqui acontecer, a gente vai dizer, por exemplo, que 12 é o limite dessa expressão ou dessa função aqui, ó, de f de t menos f de 3 sobre t menos 3, que é a velocidade média, certo? Então, olha só, a velocidade instantânea é o limite das velocidades médias quando t tende a 3. Aqui nesse caso específico, como a gente está fazendo medições de valores maiores do que 3, então a gente diz que quando t tende a 3 pela direita. Quando t tende a 3 pela direita. Isso aqui quer dizer que eu estou vendo como que essa expressão se comporta à medida que eu tomo valores de t próximo de 3, mas maiores do que 3. Tá? E faço essa aproximação pela direita, certo? Eu peguei aqui 3,1 segundos, aí a gente pega o 3,01 segundos, aí você pega mais próximo aqui ainda. Então a gente viu que quando eu pego tempos cada vez mais próximos de 3 pela direita, tá? Ou seja, por números maiores do que 3, esses números aqui que são as velocidades médias vão ficando cada vez mais próximos de quem? Do 12, certo? Do 12. E aí a gente escreve isso assim, ó. E aí a gente denota isso e denotamos esse comportamento assim, ó, e denotamos assim, ó. Dizer que o limite disso, quando t tende a 3 pela direita, é 12, é isso daqui, ó. Limite, quando t tende uma setinha para 3. Aí quando eu estou querendo dizer que eu estou olhando para valores maiores do que 3, ou pela direita, você coloca um maisinho aqui. A função que expressa a velocidade média qual é? Essa toda aqui. Então é o limite disso tudo sobre t menos 3, tá? Então a gente diz que 12, dizer que 12 é o limite disso quando t tende a 3 pela direita, para não ficar escrevendo essa frase gigantesca toda hora, a gente expressa isso disso daqui, ó. Expressa isso dessa forma. O limite disso, de f de t menos f de 3 sobre t menos 3, quando t tende a 3 pela direita,
isso é igual a 12. Isso aqui está escrito em português, e aí a gente traduz para o matematiquês desse jeito aqui, tá? Limite disso, quando t tende a 3 pela direita, é 12, tá bom? Então isso é limite, tá? Isso é o limite. É quando você quer saber quando que, a partir de saber que uma certa variável se aproxima de um termo fixado, você olha para uma função em termos dessa variável e vê se as imagens correspondentes se aproximam cada vez mais de algum valor específico, tá? Que nesse caso aqui é o 12. Observe que se eu quero conhecer o limite disso quando t tende a 3 pela direita, por exemplo, a gente não pode calcular a velocidade instantânea no t igual a 3 substituindo t igual a 3 nisso aqui, tá? Uma observação importante. Essa vale muito a pena ser feita. Observação: não podemos calcular a velocidade instantânea do veículo em t igual a 3 segundos, substituindo t igual a 3 na fórmula ou na expressão f de t menos f de 3 sobre t menos 3. Não dá para fazer isso. Por que que não dá? Porque aqui embaixo, se você colocar o t igual a 3, você vai ter um zero, tá bom? Então você vai ter uma expressão aqui do tipo 0 sobre 0, que não faz sentido. Isso não é um número real, tá? Então, o que nós fazemos para saber qual é a velocidade instantânea nesse problema específico é fazer o quê? É olhar para essa expressão, pegar números que se aproximam cada vez mais do 3 e ver se as imagens correspondentes, se as expressões correspondentes ao substituir t por coisas que estão próximas de 3, se esses números obtidos convergem para alguma coisa. Nesse caso específico desse problema que nós abordamos, esses números, essas imagens aqui, convergem para o 12, tá? Então a gente diz que o 12 é o limite dessa função quando t tende a 3 pela direita. Beleza? Então essa é a noção intuitiva de limite que agora a gente vai definir no geral para qualquer função e tendendo para qualquer valor. E aí a gente vai dar uma definição intuitiva do que é um limite, tá? Eu queria apresentar esse exemplo para vocês porque é uma maneira, eu diria, prática de nós usarmos esse conceito para resolver um problema. Resolvemos o problema, tá? O nosso problema era descobrir qual era a velocidade instantânea desse carro quando ele passava no tempo t igual a 3 segundos. E o conceito de limite me ajudou a resolver esse problema. Essa velocidade é exatamente 12 metros por segundo, tá? Observe que para resolver esse problema a gente usou funções reais que descrevem o comportamento desse veículo e operações entre números reais, tá? E agora um novo conceito apareceu disso, que é o conceito de limite. Então, por mais que seja um conceito novo, que talvez a maioria de vocês nunca tenham visto, ele está baseado em cima de coisas que vocês já viram, que é funções, que é dividir números, que é multiplicar números, subtrair números, enfim. É um novo conceito que está sendo construído em cima de conceitos conhecidos, tá? Então, por isso que aquelas coisas da matemática básica que nós vimos anteriormente são importantes, tá? Não, nós vamos ver novos conceitos que envolvem aquelas coisas, tá bom? Então a gente não vai criar uma matemática completamente nova aqui do nada, sem ter a ver com o que a gente já sabe. Não, a gente vai construindo coisas em cima de coisas, beleza? Então, vamos definir. Agora que o conceito talvez esteja mais claro, o que significa, a gente define no geral, então, o que é um limite, tá? A gente define a noção de limite lateral, que é essa coisa de fazer aproximações pela direita e depois pela esquerda. E aí, caso esses números forem iguais, a gente vai ver que tem casos que sim, tem casos que não. Quando os limites laterais são iguais, a gente define então a noção do limite bilateral ou limite global, tá? Então, vamos agora para a definição intuitiva, tá? Isso aqui ainda não é uma definição formal de limites. Porque esses termos que a gente está usando são bem vagos a princípio, tá? Assim, eles servem para a gente passar a ideia intuitiva do que significa, mas matematicamente eles ainda não são tão precisos, tá? Tem uma forma de definir isso precisamente que talvez mais para frente a gente vai ver. Mas para nós o que importa é o conceito intuitivo por enquanto, tá bom? Então eu vou pegar uma função f, seja f uma função de uma variável real, de uma variável real,
São as funções que a gente vai estudar aqui mesmo. Tá? Então o domínio dessa função é um subconjunto dos números reais. E seja A um número real, tá? Que não necessariamente precisa estar no domínio de F, tá bom? Ele tem que ser um número próximo do domínio de F, tá? Ele tem que estar perto dos números que estão no domínio de F. Eu não vou falar formalmente o que isso significa, tá? Formalmente a gente deveria pedir que A é um ponto de acumulação do domínio de F, mas a gente não vai falar disso agora, porque senão a gente joga por terra todo a ideia intuitiva do limite por enquanto. Não é esse o nosso objetivo aqui, ser muito formal. Eu quero passar o conceito para vocês, tá? E aí eu quero definir para vocês o que significa dizer que o limite dessa função, quando, por exemplo, o limite de f de x, quando x tende a pela direita, é um número L. O que isso significa? Bom, a gente só vai reescrever o que nós fizemos no caso anterior para esse caso geral, tá? Então, olha só, o número real L é chamado de limite de f de x quando x tende a A, né? Pois é. Aqui é o A preposição e aqui é o A, esse número real A, tá? Quando x tende a A pela direita, ou seja, por termos maiores do que A, então o limite, esse número L é chamado isso, o limite de f de x quando x tende a A pela direita, e denotamos assim, ó, e denota-se essa frase toda, denota-se rapidamente assim, ó, limite, é assim que você lê, quando x tende a A pela direita, de f de x é igual a L, isso aqui acontece, tá? Então aqui está em português, aqui está em matematiquês, quando à medida que x se aproxima de A por valores maiores do que A, à medida que x se aproxima de A por valores maiores do que A, as imagens correspondentes f de x se aproximam cada vez mais de L. Tá bom? Beleza? Então, isso significa dizer que o limite de uma função f, quando x tende a um certo número, que não precisa estar no domínio de f, tá? Eu repito isso. Ele só precisa estar próximo o suficiente dos elementos que compõem esse domínio. Dizer que o limite de f de x, quando x tende a A pela direita, é um número L, quando à medida que o x se aproxima do A por valores maiores, as imagens correspondentes se aproximam cada vez mais de L, tá bom? E de maneira completamente análoga, a gente define o limite lateral à esquerda. Tá? Então isso aqui a gente diz que é o limite lateral à direita de f, tá? Então limite lateral. Eu esqueci de falar aqui, né? Limites laterais. E quando os dois forem iguais, a gente vai ver direitinho, a gente dá um nome para isso. Aí de novo, ó, o número real agora é o limite lateral à esquerda. O número real, aqui eu poderia colocar, né? É o limite... Não, tudo bem, porque eu coloquei quando x tende a A pela direita. Mas se quiser colocar aqui limite lateral também, não tem problema, tá? É só nome, tá, gente? Isso aqui é importante, botar esse maisinho aqui. Então, o número real L é chamado... Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que está aqui do lado, mas fazendo as adaptações necessárias, porque eu quero agora quando x tende a por valores menores. Então, esse número é chamado limite, que é a mesma coisa, limite de f de x, ou limite lateral de f de x, quando x tende a A, é a mesma coisa, né? Preposição e depois o número A. Pela esquerda, então, isso aqui é chamado limite de f de x quando x tende a A pela esquerda. E denota-se assim, ó. E denota-se uma notação para isso. Isso está em português, como é que a gente fala isso em matematiquês? Assim, ó. Limite quando x tende a A pela esquerda, você coloca um menuzinho aqui, do f de x,
é igual a L, tá? Então é só uma maneira sucinta ou compactada de dizer essa frase toda. E o que é que isso significa? Significa isso daqui, ó. Quando, quase um Ctrl+C, Ctrl+V também, só que fazendo as adaptações correspondentes. Quando, à medida que x se aproxima de A por valores menores do que A, por valores menores do que A, as imagens correspondentes sejam ou se aproximam cada vez mais desse número L. Tá bom? Então, no exemplo que nós demos para introduzir o conceito, foi o que eu escrevi para vocês, né? O limite daquelas velocidades médias, que era f de t menos f de 3 sobre t menos 3, essa é a função velocidade média, né? Do instante 3 a t. Esse limite, quando x tendia a 3 pela direita, era 12, tá? E naquele caso específico, a gente consegue verificar que também vale pela esquerda a mesma coisa, tá bom? E aí, quando esses dois limites laterais são iguais, pode ser que eles não sejam, pode ser que eles nem existam, tá? Não é toda função que vai ter limites, a gente vai ver exemplo disso, tá? Não é tudo que tem limite na vida, não, tá? Mas pode acontecer deles serem iguais, tá? Quando? Se esse limite aqui, ó, se esses caras aqui existem, ou seja, eles são números reais, se eles existem e são iguais a um número real que eu vou chamar de L, então a gente diz simplesmente que L, então dizemos que L é o limite de f de x quando x tende ao número A. E aí eu não falo nem pela esquerda para descrever isso, porque eu estou assumindo que tanto pela esquerda quanto pela direita, as imagens correspondentes tendem ao mesmo número L, tá bom? E denotamos, quando essas coisas ocorrem, quando os limites laterais são iguais a um mesmo número, a gente denota isso simplesmente assim, ó, limite quando x tende a A, simplesmente, da função f de x é igual a L, tá? Então dizer que o limite de uma função f, quando x tende a um certo valor, é igual a L, isso ocorre se somente se o limite lateral à esquerda é L e o limite lateral à direita também existe e é o número L, tá? Então quando esses dois limites laterais existem e são iguais ao mesmo número, esse número, esse número que expressa esses dois aqui, esse número é o limite de f de x quando x tende a A, simplesmente assim, tá? Porque o que nós vemos nesse caso é que tanto faz fazer os valores se aproximarem de A tanto pela direita quanto pela esquerda, as imagens correspondentes estão convergindo para o mesmo número L, tá bom? Beleza. Então a gente pode ver alguns exemplos. A gente pode voltar naquele exemplo anterior. Vamos voltar no exemplo lá do carro. Então eu vou considerar essa função aqui, ó. Lembra que eu vou considerar a função aqui, lembra que f de t igual a 2t ao quadrado ela expressava o tanto que um veículo andou em t igual no instante t em t segundos, né? Melhor dizendo. Então aqui está os 0 segundos. Então em t segundos, essa função aqui expressava essa distância no espaço, tá? Não no tempo. No tempo essa distância é t segundos, mas no espaço o carrinho aqui, vamos desenhar ele aqui de novo, essa preciosidade aqui, essa banheirinha aqui, ele andou f de t metros, tá? Então essa função está descrevendo isso. Aí a gente olhou para essa função aqui que eu vou dar um nome para ela, velocidade média, vou colocar assim, v de t, tá? V de t não é um bom nome, porque v de t parece que é velocidade instantânea. Vamos colocar g de t. A gente olhou para essa função aqui, ó, g de t igual a f de t menos f de 3 sobre t menos 3.
essa função expressa a velocidade média entre o instante 3 segundos e o instante t segundos, certo? É a velocidade média nesse intervalo de tempo, nesse intervalo de espaço, tá? E aí o que nós vimos é que o limite, quando t tendia a 3 pela direita, da função g de t, que é essa função aqui, vamos reescrever ela mais fácil aqui, ó, 2t ao quadrado, menos, quem é f de 3? 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, essa função é uma função o quê? Ela é uma função racional. Lembra? Uma função racional, ela é uma divisão entre um polinômio por outro. Aqui é um polinômio do segundo grau, aqui é um polinômio do primeiro grau. Tá? Observe que o domínio dessa função g não tem o 3. Tá? Então, quando eu quero calcular o limite quando t tende a 3, a princípio eu não estou interessado na função aplicada no 3, porque esse número pode nem estar no domínio da função. O domínio dessa função aqui é o conjunto de todos os números reais menos o número 3, tá bom? Mas tudo bem, o 3 ele está bem próximo dos números que estão no domínio dessa função, tá? Eu tenho aqui o 3 isolado, fora do domínio, tá bom? Mas qualquer número próximo que eu pegar dele ali está no domínio dessa função, tá? E nós vimos que o limite dessa função g de t, quando o t tende a 3 pela direita, nós vimos que isso é 12. Os números se aproximam cada vez mais do 12. Vamos ver o que acontece quando o t se aproxima do 3 pela esquerda. Vamos calcular esse limite. Como a gente não dispõe de nenhuma propriedade de limite especificamente, a gente por enquanto, vai fazer o uso de uma tabela de valores para nos ajudar a intuir qual seria esse limite, tá? Então, se a gente fizer uma tabela de valores, eu quero pegar números que estão próximos do 3 pela esquerda, para ver o que dá esse limite. Aí aqui eu vou pegar o g de t, que é nisso que eu estou interessado. Então, olha só, vamos pegar um número próximo de 3, só que menor do que 3. Pega o 2,9. Aí, se você tiver uma calculadora em mãos, para a gente não perder tempo fazendo conta aqui, ó, você tem que calcular o quê? O g de 2,9, que é jogar o 2,9 nessa expressão aqui, tá? Quando você joga o 2,9 nessa expressão, acredite se quiser, dá 11,8, tá bom? Essas contas eu já tenho anotado aqui para a gente não perder tempo fazendo elas, tá bom? Quando você pega agora, vou pegar mais próximo ainda do 3, então pego 2,99. Quando eu pego mais próximo, então eu vou pegar o 2,99, substituir no lugar do t aqui e ver quanto dá. Isso vai dar 11,98. Vou apelar mais, pega mais próximo do 3. Quando a gente pega esse valor e joga nessa expressão, isso vai me dar 11,998. Quando eu pego mais próximo ainda, isso vai dar 11,9998. Quando eu pego mais próximo ainda do 3, só que por valores menores, isso vai dar mais próximo ainda de quem? A gente está observando que comportamento aqui, ó. À medida que eu pego números que se aproximam cada vez mais do 3 pela esquerda, ou seja, por números menores do que 3, só que cada vez mais próximo do 3, essas imagens estão se aproximando de quem? Eu diria que do 12, certo? Isso aqui está cada vez mais próximo do 12, tá bom? Então, digamos que essa tabela de valores nos permite concluir, pelo menos intuitivamente, que esse limite aqui, ó, quando o t tende a 3 pela esquerda da função g de t, que é a função que expressa a velocidade média nesses caras aqui, é justamente 12 também, tá? Então, isso aqui acontece, ó, o limite dessa função quando o t tende a 3 pela direita é 12, o limite lateral à esquerda também deu 12, então, como esses limites laterais são iguais, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar simplesmente que o limite dessa função g, quando t vai a 3, é 12, porque essa convergência acontece tanto quando eu pego t se aproximando do 3 por valores menores, ou pegando t se aproximando do 3 por valores maiores, tá? Então, como essas duas coisas são iguais, a gente pode concluir e escrever isso daqui, ó. Portanto, o limite quando t tende a 3 de g de t é simplesmente 12, tá? Porque os dois limites laterais correspondentes são iguais. Beleza? E aí, de novo, eu faço vocês relembrarem que calcular o limite dessa função g de t quando t vai para o 3, ó, calcular esse limite não teve nada a ver, por enquanto, a calcular a imagem de g em 3.
tá? Até porque isso não faz nem sentido para essa função. O 3 não está no domínio dessa função, tá bom? Então, a princípio, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça de vocês. Vocês precisam compreender de uma vez por todas, eu diria, tá? Fixem isso na mente de vocês. Calcular um limite de uma função num ponto, a princípio, o conceito de limite não está se preocupando, né? O conceito de limite não está se preocupando com a imagem da função f no ponto A. Não é isso que o conceito de limite se preocupa, tá? O conceito de limite não se preocupa em saber quanto é f de A. O conceito de limite se preocupa em saber como que é f de x à medida que x se aproxima de A. Eu não quero saber o que acontece em A. Eu quero saber o que acontece perto de A. O limite é isso. É você querer conhecer o comportamento da função f em números arbitrariamente próximos de A, mas que a princípio não são o número A. Eu não estou interessado em termos do conceito de limite em saber quem é a imagem da função em A. Mesmo que A esteja no domínio da função, a princípio não é isso que o limite se pergunta. Não é isso que esse conceito quer capturar, tá bom? Mais à frente, quando nós estivermos estudando o conceito de função contínua, aí sim a gente vai se perguntar se existe alguma relação entre o comportamento da função f próximo de A e a imagem de f em A, tá bom? É óbvio que isso é uma boa pergunta, tá? Vamos supor que o ponto que eu estou fazendo entender esteja no domínio da função. É uma boa pergunta saber o seguinte: será que as imagens de f, quando os termos no domínio se aproximam de A, guardam alguma relação com a imagem de f em A? Isso a gente vai responder quando a gente estiver estudando funções contínuas, tá bom? Então a gente vai usar o conceito de limite para dar essa ideia de continuidade de função. Mas por enquanto, para o conceito de limite, a gente não está preocupado a priori se f tem imagem A ou não. Eu quero saber como a função f se comporta em torno do ponto em que eu estou fazendo os valores do domínio entender, tá, gente? Isso tem que ficar muito, 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 muito bem entendido, tá bom? Esse conceito, ele captura isso. O que ocorre perto do ponto onde eu estou fazendo os caras se aproximarem dele, tá? Beleza, vamos fazer mais exemplos aqui. Agora eu vou pegar uma outra função. E aqui eu vou definir essa função, que é o que a gente chama de definir a função por partes, tá? Ela, entre aspas, tem mais de uma lei de formação dependendo de onde que os números se encontram. Eu vou definir essa função assim, ó. Considere a função f de x ou f de t, tanto faz, tá? Ou a variável que você usa aqui. A gente vai usar na maioria das vezes x. Antes eu estava usando t por razões psicológicas, né? A gente estava usando uma variável que denotava tempo, então tudo bem, t é razoável. Mas poderia ter usado x também. E a gente vai definir uma função que faz isso daqui, ó. O domínio dela é todo o conjunto dos números reais. E eu vou definir essa função assim, ó. Para mim, f de x é x mais 1 se o x é menor ou igual a zero. E o f de x é x ao quadrado mais 1 se o x for maior que zero. Tá? Então, observe que para eu calcular o f de x, eu preciso saber previamente se o x é menor ou maior do que zero. Tá? Por exemplo, quem é o f do 2? Bom, você vê em qual dessas condições aqui o 2 ele se encaixa. O 2 é menor ou igual a zero? Não. Então não é essa lei de formação que eu vou usar para o f de 2. O 2 é maior que zero? Sim, é. Então, o f de 2 ele obedece essa lei de formação aqui. Ele é 2 ao quadrado mais 1, que é 4 mais 1, que é 5. Certo? Então, f de 2 é 5. É só um exemplo, para vocês verem que a gente precisa saber exatamente qual é a posição do 2 em relação a zero para saber qual lei de formação que eu uso. Por exemplo, o f de menos 4. Você tem que olhar o cara do domínio, olha para ele e vê em qual condição ele se adapta aqui, ele se encaixa. O menos 4 não é maior que zero, ele não é positivo, ele é menor que zero, ele é menor ou igual a zero, tá? Porque ele é menor que zero. Então, a lei de formação que o menos 4 se encaixa é essa. Então, eu vou pegar essa lei de formação aqui e substituir o menos 4 no x aqui, tá? Então, isso aqui é menos 4 mais 1,
que é igual a menos 3. Então a imagem do menos 4 é menos 3, tá? Só para exemplificar aqui o que você tem que fazer para calcular essas funções em termos determinados, tá? A gente pode olhar para o gráfico dessa função. O gráfico dela é interessante porque, ó, como ela é definida por partes, ele tem um comportamento para x menor ou igual a 0, ele é uma reta, certo? E para x maior que 0, ele é uma parábola, ele é um pedaço de uma parábola. Então, para x menor ou igual a 0, ele é a reta x mais 1, que passa no 1 aqui, quando x é 0, certo? Ele passa aqui. E aqui ele é uma reta. Quando x é igual a menos 1, por exemplo, ele passa no 0. Tá? Então, para x igual a menos 1, o f de menos 1, por exemplo, é só você calcular aqui. Ó. O f de menos 1, como menos 1 é menor que 0, é menos 1 mais 1, que é 0. Tá? Então, até aqui, até o 0, que está aqui no domínio, x, e aqui é o eixo y, até aqui ele é essa reta. Tá? Mas ele não tem essa parte aqui. Ó. Daqui para frente não é mais uma reta. Porque daqui para frente o x é maior ou igual a 0. Então, o que vai descrever essa função aqui é a parábola x ao quadrado mais 1. Tá? A parábola x ao quadrado mais 1 toda seria isso daqui. Ó. Vou fazer de lápis aqui. Ó. X ao quadrado mais 1 seria isso. Tá? Só que não tem essa parte aqui. Porque para x menor que 0, não é a função quadrática que define essa função f. É a reta. Então, você pega aqui esse pontilhado onde estava a parábola do lado esquerdo e continua só do lado direito. Tá? Então, é isso daqui. Então, o gráfico dessa função é isso, tá? Eu acabei sujando essa borracha que tá horrível, né? Tudo bem. Então, o gráfico dessa função é isso daqui, ó. Ela tem um pedaço de uma reta e um pedaço de uma parábola, tá bom? Então, esse é o gráfico, tá? Façam bastante exercício sobre isso, tá, gente? Porque, especialmente nessa parte de limites, a gente estuda muito essas funções definidas por partes pra gente encontrar bons exemplos que são razoável de você calcular os limites laterais. Então, vamos supor que o objetivo desse exemplo seja calcular os limites laterais dessa função. Então, calcule, se existir, né, o limite lateral quando x tende a 0 pela esquerda e o limite lateral quando x tende a 0 pela direita. E aí, depois a gente compara esses dois números e vê se dá igual. Se der igual, então o limite bilateral, o limite global, vai ser esse número que a gente vai encontrar caso eles sejam iguais. Tá? Então, como a gente não dispõe de nenhuma outra ferramenta, vamos apelar para a tabelinha de valores. Certo? Vamos lá então. Usando a tabela de valores, o que vai acontecer? Vamos calcular esse limite aqui primeiro, quando x tende a 0 pela esquerda. Então, vamos fazer uma tabela aqui de valores. Então, aqui eu vou pegar alguns números, tendendo a 0, ou se aproximando do 0 por valores menores que 0, e pegar as imagens, tá? E aí aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar números que se aproximam do 0 pela esquerda. Então, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001 e menos 0,0001. Acho que isso aqui já vai ser o suficiente para a gente encontrar um comportamento aqui. Então, quem é f de menos 0,1? Ó, menos 0,1 é menor que 0. Então, o f de menos 0,1 é quem? Como isso aqui é menor que 0, ele se encaixa nessa lei de formação do x mais 1. Então, no lugar do x, eu coloco 0,1 e somo 1, que dá 0,9. Tá? Quem é o f do menos 0,01? Como todos esses números aqui estão à esquerda do 0, são menores que 0, nessa parte aqui eu vou usar essa lei de formação. Tá? Aqui, então, é menos 0,01 mais 1, que é 0,99. Tá? Aqui vai ser o menos 0,001 mais 1, que é 0,999. Aqui vai ser menos 0,001 mais 1, que é 0,9999. E aí, observa que à medida que o x está se aproximando do 0 pela esquerda, a gente pode concluir que esses números estão se aproximando arbitrariamente de quem? Do número 1, tá? Observe que essa sequência de números está cada vez mais próxima do 1. Então, a gente pode concluir que o limite, quando x tende a 0 pela esquerda de f de x, é igual a 1. Tá bom? Vamos fazer agora a mesma coisa para o limite lateral à direita. Se a gente fizer uma outra tabela aqui agora, de valores de x se aproximando de 0 pela direita, e aqui olhar para as imagens, aqui,
O que vai acontecer? Eu vou pegar valores se aproximando do zero pela direita, então por valores maiores, 0,1, 0,01, 0,01 e 0,0001. Vamos ver o que acontece aqui do lado. Observe que aqui do lado eu vou usar essa lei de formação, porque agora eu estou pegando valores de x que estão próximos de zero, mas maiores do que zero, tá? Então, aqui, por exemplo, é 0,1 ao quadrado mais 1. 0,1 ao quadrado é 0,01, somado com 1 dá 1,01. Aqui vai ficar 0,01 ao quadrado mais 1. 0,01 ao quadrado é 0,0001. Então vai ficar 1,0001. Tá? E aí, fazendo as contas, aqui você vai ter, como aqui tem 3 casas decimais, aqui vão ter 6, que você está elevando ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui no próximo, como aqui tem 4 casas decimais, você vai ter 8 casas decimais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, o número 1. Tá bom? E aí, se você observar bem, esse número, esse e esse estão ficando arbitrariamente próximos do número 1 também. Tá bom? Então a gente pode concluir também que o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual a 1. E aí, por isso, como esse limite aqui existe é igual a 1, esse limite aqui lateral existe é igual a 1 e eles são iguais, então nós podemos afirmar que o limite quando x tende a 1 de f de x, esse limite bilateral existe e é igual a 1. Tá? Então calculamos o limite dessa função. Opa, quando x tende a 0, gente, me desculpa. É 0 aqui, tá? Limite quando x tende a 0 pela esquerda, limite quando x tende a 0 pela direita, e aí, como eles são iguais a 1, né, por causa do 1 aqui que eu confundi, o limite bilateral, quando x tende a 0, é o número 1, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo para terminar a aula, então. Vamos pegar essa função aqui, ó. Vou pegar uma outra função definida por partes assim, ó. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1, se o x é menor ou igual a 1, e ele é x ao quadrado menos 2x mais 2, se o x for maior que 1. Tá? Nosso objetivo aqui é calcular os limites laterais, ver se existe. Se existir, a gente vai ver que o limite disso é esse número para os quais eles estão convergindo, tá bom? Nesse caso, o gráfico são duas parábolas, tá? Para x menor ou igual a 1, a gente tem... Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, mas aí você vai ter que saber a função do primeiro grau, do segundo grau não tem jeito, ó. Para x menor ou igual a 1, 1 é uma raiz dessa função do segundo grau daqui de cima, tá? Isso aqui é menos x menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então essa parábola aqui para x menor ou igual a 1 passa aqui, ó, nesse ponto. E como aqui tem um menos 1, ela passa aqui também no menos 1, nessa altura. Lembra lá de onde que a parábola intercepta o eixo x e y. Então ela é aqui, ela é uma parábola assim até aqui, para x menor ou igual a 1. Para x maior do que 1, olha, ela no x igual a 1, ela intersectaria o que, ó? 1 menos 2 menos 1 mais 2, 1, certo? Se eu olhasse para a parábola toda, ela seria isso daqui, ó. Ela seria essa parábola aqui, ó. Aqui, e teria um pedaço aqui para cá também. Só que esse lado esquerdo aqui, quem responde por essa função é a parábola daqui de baixo. É essa parte aqui para x menor ou igual a 1, tá? Então, aqui eu coloco essa bolinha aberta só para dizer que essa bolinha não faz parte do gráfico, mas essa parábola está se tornando cada vez mais... Ela está indo cada vez mais próxima desse ponto aqui. Só que quando ela tenta chegar aqui, ela pula para cá, tá? O ponto do gráfico aqui é esse aqui. E aqui eu tenho uma bola aberta, e a partir dessa bolinha para o lado aqui eu tenho uma parábola que continua aqui em cima, tá? Então esse é o gráfico dessa função, tá bom? Se vocês tiverem dificuldade em traçar gráfico de funções por partes, tem bastante exercício no livro aí também. Pode me pedir ajuda nos comentários ou lá no Twitter, enfim, por e-mail também, tá? Que a gente pode reforçar isso se vocês quiserem, tá bom? E aí, a gente quer calcular os limites laterais nesse caso. Então, de novo, a gente não dispõe de muita ferramenta ainda, então a gente vai apelar
para nossa linda tabela de valores. Então vou pegar aqui alguns números se aproximando de 1 pela esquerda, tá? Por exemplo, 0,9, 0,99, 0,999 e 0,9999, tá? E aqui eu vou ver as imagens correspondentes para ver se tem algum número para o qual isso se aproxima, tá bom? Aí aqui eu já tenho os valores aqui, e aí vocês podem jogar numa calculadora. A única coisa que eu falo para vocês é que para essa parte, como esses números aqui são todos menores que 1, para calcular o f deles eu uso essa expressão, certo? Porque é essa expressão que eu defini f de x para números que são menores do que 1. Tá? E aí quando você coloca o 0,9 nessa expressão, você consegue isso daqui, ó, menos 0,01. Tá? Quando você coloca esse número nessa expressão, você consegue o menos 0,0001. Aí depois você consegue o menos 0,00001. Tá? E por aí vai. Aqui tem duas casas decimais, 4, 6, no próximo aqui você vai ter 8. 4, 5, 6, 7 e no oitavo o número 1, tá? Então, olhando para as imagens correspondentes, a gente pode concluir que o limite dessa função f, quando o x tende a 1 pela direita, é 0, tá? Você pode ver até pelo gráfico aqui também, as imagens, ó, estão se aproximando cada vez mais de quem aqui, ó? Do y. O y está sendo cada vez mais próximo de quem? Do 0, certo? Então, isso aqui dá para dizer que esse limite lateral à esquerda é 0. Tá? Agora, o limite lateral à direita, quando x tende a 1 pela direita. Vamos colocar uma sequência de números aqui que se aproxima de 1 pela direita. Então, jogando nessa parte aqui, quem responde por essa função é essa expressão, certo? Então, é aqui que eu vou substituir o x por 1,1, 1,01 e assim sucessivamente. Quando você coloca 1,1 nessa expressão, você consegue 1,01, depois você consegue 1,0001, depois 1,00001 e depois 1,00000036780,1. E aí, de novo, observe que aqui os números estão se tornando arbitrariamente próximos do 1, tá? Então, o limite quando x tende a 1 pela direita não é 0, é 1. Então, um limite lateral dá 1 e o outro dá 0. Tá? Então, isso quer dizer que o limite bilateral não existe, porque apesar dos limites laterais existirem, o resultado deles não é o mesmo número, tá? 0 é diferente de 1. Tá? E aí, nesse exemplo aqui, a gente já dá uma ideia de descontinuidade, porque no sentido de que para traçar o gráfico dessa função, houve uma interrupção aqui, tá? Andando da esquerda pela direita, houve uma interrupção abrupta para continuar aqui em cima. E de fato dá para ver pelo gráfico que quando o x se aproxima de 1 pela direita, as imagens se aproximam do 1 também, ó. Se eu pego aqui um ponto no gráfico, aqui está próximo do 1, aí se eu pegar mais próximo ainda aqui do 1, ó, a imagem ficou mais próximo do 1, aí se eu pego um carinha aqui bem próximo do 1, o ponto do gráfico correspondente tem segunda coordenada mais próximo ainda do 1, então quanto mais eu pego próximo aqui, mais esse cara vai se aproximando do 1 aqui, do número 1, tá? As imagens correspondentes. Tá bom? Então, neste caso, a gente afirma que o limite, quando x tende a 1, dessa função não existe. Tá? Porque para ele existir, era necessário que existissem os dois limites laterais e também que eles fossem iguais. Tá? Então, apesar de existir os limites laterais, eles não são iguais. Tá bom? E aí, vamos fazer mais um exemplo. Eu disse que eu ia terminar naquele, mas vamos tentar fazer mais um aqui. Essa função aqui, ó, f de x igual a menos x ao quadrado, se o x for menor ou igual a 0, e 1 sobre x, se o x for maior que 0. Tá? Então, o gráfico dela é mais ou menos isso daqui, ó. A função menos x ao quadrado para x menor ou igual a 0 é assim, é uma parábola. Tá? E a função 1 sobre x, é uma função clássica, ela tem um gráfico assim, ó. Tá bom? Aqui passa no 1, 1. Beleza? Então o gráfico dela é mais ou menos isso. Vamos calcular os limites laterais, então. O limite lateral à esquerda, quando x tende a 0. Então, para x menor
para x menor, para x se aproximando do zero pela esquerda, vou pegar aqui menos 0,01. Aí aqui eu vou pegar as imagens correspondentes. Isso aqui vai dar menos, o menos 0,1 ao quadrado vai ficar 0,01, tá? Porque ele está ao quadrado. E esse menos está aqui fora, tá? Então fica um sinal negativo aqui sempre. Aqui vai dar menos 0,1, 2, 3, 4. Aí aqui vai dar menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. E por aí vai. Tá? Então, observe que as imagens correspondentes estão se aproximando cada vez mais do zero. Tá? Então, a gente pode assumir, na verdade não, a gente pode concluir que o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, ele é zero. Tá? Sem nenhum problema. Agora, a gente pode olhar para o limite lateral à direita. Então, vamos pegar o x se aproximando cada vez mais do zero pela direita. 0,1, 0,01, 0,001 e por aí vai. Ó, quando o número x é maior que zero, essa parte aqui que responde pela função f. 1 sobre 0,1 é 1 sobre 10, que é 10. 1 sobre 0,01 é 100. 1 sobre 0,001 é 1000. Tá? Então, observe que aqui, se eu pegar o próximo, mais próximo, assim, nessa lógica, vai dar 10.000. Então, observe que essa sequência de números não está se aproximando de nada, tá ficando cada vez maior, tá divergindo, tá crescendo enlouquecidamente, tá bom? Então, não tem nenhum número L, para o número real, para o qual esses números estão tendendo para ele, tá? Isso aqui está ficando loucamente cada vez maior. Pelo gráfico já daria para a gente perceber isso, ó. As imagens estão ficando aqui, ó, cada vez maiores. Quando eu pego um cara muito próximo do zero, a imagem está lá em cima, tá? Então, isso daqui nos permite concluir que esse limite aqui, ó, dessa função, não existe, tá bom? Ela diverge. Ele cresce indefinidamente, tá? Arbitrariamente, tá bom? Então, não é sempre que o limite existe, tá aqui um caso, claro. O limite lateral existir de um lado não quer dizer que vai existir do outro, tá bom? Você pode ter igual esse caso, que o limite lateral esquerdo existe e o limite lateral direito não existe, tá? E aí, com isso, a gente conclui também que o limite quando x tende a zero de f de x não existe. Por consequência, porque para ele existir, tem que existir os dois laterais e serem iguais, tá? Um dos limites laterais nem existe, tá bom? Nem existe, então não tem condições nenhuma, nem de comparar para ver se eles são iguais, tá bom? Então, para essa função aqui, só o limite lateral à esquerda que existe. O outro não existe, tá? E, portanto, o limite bilateral também não existe, tá bom, gente? Então, o conceito de limite é isso. Foi uma aula para passar o conceito intuitivo, tá? E daqui para frente a gente vai começar a trabalhar em algumas propriedades e limites para no futuro a gente não ficar dependendo muito de tabela de valores para calcular esses limites, não. Porque para algumas funções que são mais complicadas, pode ficar difícil saber para qual número exatamente os números, as imagens correspondentes estão convergindo, tá? Apesar de ser um método intuitivo interessante para entender o conceito, mas ele pode se tornar bastante impreciso dependendo da função que a gente está trabalhando, tá bom? Então, por isso que a gente vai querer obter algumas propriedades para dar mais precisão às nossas conclusões que envolvam limites, tá? Então, por agora é isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.